Ser torcedor do Vitória em 2025 tem sido, no mínimo, um martírio. Um verdadeiro sofrimento contínuo que vai se acumulando rodada após rodada. É como se cada jogo fosse mais um peso colocado nas costas de uma torcida que já carrega décadas de paixão, suor, lágrimas e amor por esse escudo. Mas o que tem acontecido neste ano foge ao que qualquer rubro-negro já experimentou. Não é exagero dizer que nunca antes na história desse clube o torcedor foi tão maltratado, tão desrespeitado e tão ignorado quanto agora. É um nível de desgaste emocional que cansa até o mais fiel dos apaixonados. São 36 anos acompanhando o Vitória, desde o tempo das arquibancadas de concreto até os dias de hoje, onde tudo é mais moderno, mas a incompetência continua sendo a mesma, ou talvez até pior. Me lembro como se fosse ontem do meu primeiro jogo no Barradão. Era o ano de 2000, o adversário era o Juazeiro, e ali nasceu uma paixão. Aquele estádio sagrado, aquela atmosfera única, aquela energia pulsando da arquibancada. O Barradão sempre foi um caldeirão, um local onde adversário nenhum gostava de jogar. Hoje, virou um parque de diversões para os rivais. Qualquer um chega aqui, apronta o que quer e sai com um sorriso no rosto. A identidade do Vitória está sendo dilacerada jogo após jogo. O que vimos nos últimos jogos é o reflexo de um clube completamente desorganizado. Não se trata só de derrota ou de empatar partidas vencíveis. O problema é mais profundo. É a postura em campo, é a falta de comando, é a ausência total de um líder, de alguém que bata no peito e diga que ali não é lugar para moleza. Tomar gol aos 50 minutos do segundo tempo, dentro do Barradão, depois de sair na frente contra um time que já está rebaixado, é mais do que um tropeço. É um insulto. É um desrespeito com cada um dos quase 12 mil torcedores que enfrentaram chuva, frio e frustração numa quarta-feira à noite só para apoiar esse time. E o pior de tudo é que não foi a primeira vez. Aliás, virou rotina. Os últimos 5 jogos do Vitória têm seguido a mesma novela: desatenção no final, gol sofrido nos acréscimos, perda de pontos preciosos. E, em vários desses casos, só não aconteceu o pior porque a trave salvou ou o adversário desperdiçou. Mas não dá para viver de sorte. Não dá para depender do acaso, do imponderável. Futebol profissional exige preparo, estratégia e, acima de tudo, respeito pela camisa. O Vitória não pode continuar sendo um time frouxo, passivo, que assiste ao adversário jogar sem oferecer resistência. Não tem como aceitar que, após tantas partidas com o mesmo roteiro, ninguém dentro do vestiário tenha pulso para dizer: acabou. Chega! Ninguém levanta a voz, ninguém cobra, ninguém reage. É como se tudo estivesse dentro do esperado. E não está. Essa normalização do fracasso, essa aceitação do vexame, é o que mais machuca. A gente vê os jogadores saindo de campo com cara de paisagem, como se um empate contra um rebaixado em casa fosse algo natural. E do lado de fora, a torcida revoltada, indignada, chorando, gritando, tentando de alguma forma acordar esse elenco que parece anestesiado. O que aconteceu contra o Sport foi a cereja do bolo azedo que tem sido essa temporada. Era um jogo-chave, um momento crucial para ganhar 3 pontos, respirar aliviado e finalmente sair da zona da confusão. Mas não, o Vitória conseguiu a proeza de entregar o empate nos acréscimos para um time que já não luta por mais nada. Era a chance de ouro para se afastar do rebaixamento e ir pro jogo contra o Mirassol com tranquilidade. Mas essa equipe não consegue fazer o mínimo. O mínimo. Um cartão tático, uma cera bem feita, uma bola isolada na arquibancada, uma falta estratégica. Qualquer recurso básico do futebol para matar o jogo. Nada disso foi feito. A impressão é de que estamos lidando com um grupo completamente despreparado emocionalmente. Jogadores que não entendem o tamanho da responsabilidade que é vestir a camisa do Vitória. Jogadores que não sentem a dor da derrota como deveriam. E mais grave, um departamento de futebol que assiste tudo isso acontecer e cruza os braços. Falta comando, falta cobrança, falta atitude. E, acima de tudo, falta vergonha na cara. Para completar o caos, o clube ficou meses sem um lateral esquerdo. Todo mundo sabia desde abril que aquele jogador seria liberado. Teve tempo de sobra para mapear o mercado,
conversar com empresários, analisar nomes. Mas nada foi feito. Só em julho começaram a se mexer, e mesmo assim de forma atrasada, lenta, desorganizada. Resultado, seguimos sem lateral, improvisando, remendando, sofrendo. E a culpa disso tudo? Ah, é claro, da torcida. É sempre mais fácil empurrar a responsabilidade para a arquibancada do que encarar a própria incompetência. É revoltante. O torcedor é quem mais sofre, é quem mais apoia, é quem mais dá o sangue. Foram quase 12.000 pessoas numa noite chuvosa de quarta-feira, às 9h30 da noite, cantando, empurrando, acreditando. E o que recebem em troca? Um time apático, um futebol medíocre, uma diretoria omissa. E ainda tem a audácia de insinuar que o torcedor é o problema. Como se quem paga ingresso, enfrenta trânsito, se molha e se decepciona fosse culpado pela falta de planejamento do clube. É muita cara de pau. Mas a incompetência não para por aí. Foi assim na hora de contratar atacantes, que nunca vieram. Foi assim na hora de demitir o treinador, que ficou mais tempo do que devia. Foi assim na hora de fazer as inscrições para a Copa do Nordeste e para a Sul-Americana, esquecendo prazos, deixando os jogadores de fora. Foi assim quando fomos eliminados em casa pelo Náutico, pelo Confiança, pelo Cerro Largo. Sempre dentro do Barradão. Um estádio que já foi Fortaleza, hoje virou ponto turístico de classificação adversária. O que temos hoje é um grupo de 25 jogadores que não conseguem segurar um resultado em casa. Não tem capacidade tática, não tem inteligência emocional, não tem comando. Os adversários chegam aqui, fazem festa, e a gente assiste calado. O resultado contra o Sport estava na mão. Era para ter vencido, garantido 3 pontos, se afastado do desespero. Mas preferiram repetir o roteiro que já virou tradição neste ano. Empate nos acréscimos, vaias, cabeça baixa e mais uma semana de tensão. Agora a gente entra na reta final do campeonato contando com um milagre. Torcendo para uma reza brava, para alguma força invisível interferir e salvar o Vitória mais uma vez. Porque dentro de campo, ninguém parece disposto a fazer isso. Os jogadores não demonstram gana, o técnico não mostra alternativas, a diretoria não apresenta soluções. E quem carrega tudo nas costas? A torcida. Como sempre. Porque o amor por esse clube não tem limites, mesmo quando o clube parece não retribuir. Esse ano tem sido um calvário. Uma caminhada dolorosa onde cada rodada parece aumentar o sofrimento. A cada semana a esperança se renova, mas logo em seguida vem a decepção. A cada mês, o time promete evolução, mas entrega mais do mesmo. É cansativo, é desgastante, é cruel. A sensação de impotência vai consumindo o torcedor, que olha pro calendário e só deseja que a temporada acabe logo. Que a gente consiga, de algum jeito, sobreviver mais uma vez. Porque a verdade é essa, a gente sempre sobrevive. A história do Vitória é feita de superações, de momentos difíceis, de viradas improváveis. E talvez seja isso que ainda nos mantém em pé. A esperança de que, no fim, mesmo com tudo dando errado, a gente vai encontrar um jeito de seguir em frente. Mas está cada vez mais difícil manter a fé quando tudo ao redor parece empurrar a gente pro fundo do poço. E quando a gente fala em fundo do poço, nem é figura de linguagem. O Vitória está flertando com o rebaixamento de uma maneira assustadoramente resignada, como se aceitar esse destino fosse mais confortável do que lutar para evitá-lo. Não há indignação dentro do clube. Não há sinal de urgência. Não há senso de responsabilidade. O que se vê é uma passividade absurda, uma letargia de diretoria, comissão técnica e jogadores que parece refletir uma certeza de que, no fim, tudo vai se resolver, mas não vai. O futebol não premia os omissos. E o Vitória hoje é um clube que se omite de sua própria grandeza. A torcida já entendeu há muito tempo que esse ano seria difícil. Mas o que ninguém podia prever era esse grau de desorganização. A falta de planejamento é gritante. Tudo é feito no improviso. Cada contratação parece surgir do desespero, sem critério técnico, sem análise de contexto, sem alinhamento com a necessidade real do elenco. As peças não se encaixam.
Os setores do time não se comunicam. É como se cada jogador estivesse jogando um campeonato diferente, com objetivos próprios, sem qualquer noção de coletividade. E o mais grave, ninguém cobra. Ninguém exige. Ninguém reage. É doloroso ver o Vitória se transformar nisso. Um clube que já revelou tantos talentos, que já foi protagonista, que já teve respeito nacional, hoje virou um time desorganizado, perdido, desmoralizado. Jogadores discutindo entre si em campo, empurrões, xingamentos, descontrole emocional total. E aí vem alguém e tenta justificar dizendo que isso é normal do futebol. Não, não é. Disputa de bola é uma coisa. Briga dentro do próprio elenco, em plena partida decisiva, é outra completamente diferente. Isso é reflexo direto da ausência de comando nos bastidores. O futebol é um ambiente que exige hierarquia, comando, disciplina. E o Vitória hoje é uma terra sem lei. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Não há consequência para erro. Não há punição para apatia. Não há cobrança por desempenho. E quando não há cobrança, a mediocridade se instala com naturalidade. O que a gente vê em campo é resultado direto dessa estrutura frouxa. E não adianta empurrar isso para o técnico, porque o problema é mais profundo. O buraco é estrutural. E falando em técnico, como é que um clube que se diz profissional permite que um treinador como Carpini permaneça tanto tempo mesmo quando já estava claro que o trabalho dele não iria para frente? Todos sabiam que era preciso mudar, que era necessário cortar o mal pela raiz. Mas não, a diretoria preferiu manter, insistir, apostar em um projeto que já tinha dado errado. E quando decidiu mudar, já era tarde demais. O prejuízo já estava feito. Os pontos perdidos, as eliminações vexatórias, os danos à moral do grupo, tudo isso já estava escancarado. E agora sobra para quem? Pro torcedor, como sempre. É revoltante perceber que até mesmo coisas básicas, como respeitar datas de inscrição em competições oficiais, o Vitória não consegue fazer. Como é possível esquecer de inscrever um jogador numa Copa Internacional? Como é possível ser eliminado por WO administrativo? Isso não é falha. Isso é negligência. Isso é desprezo por tudo que o torcedor representa. Porque cada competição que se disputa, cada camisa que se veste, cada escudo que se carrega tem um peso. E esse peso precisa ser respeitado. O clube foi eliminado da Copa do Nordeste sem oferecer resistência. Foi eliminado da Sul-Americana dentro de casa. Foi eliminado pelo Náutico, pelo Confiança, por adversários que, com todo respeito, têm muito menos estrutura. E mesmo assim vieram aqui, no nosso estádio, e saíram com a classificação. Isso não é só uma questão de futebol. Isso é um sintoma de um clube que não se respeita. Que não sabe o que representa. Que perdeu a essência. E a essência do Vitória sempre foi garra, raça, entrega. Isso tudo foi jogado fora. E o mais irônico é que, quando o torcedor se manifesta, quando protesta, quando critica, ele ainda é acusado de atrapalhar. Como se o problema do Vitória fosse a arquibancada. Como se os quase 12 mil apaixonados que enfrentaram chuva para apoiar fossem culpados por mais um resultado ridículo. É fácil culpar quem ama. É conveniente transferir a responsabilidade para quem só quer ver o clube em paz. Mas o verdadeiro problema está nas salas administrativas, nas decisões equivocadas, na omissão de quem tem o poder e não usa. É esse descaso institucional que está matando o Vitória. Não é só uma questão de elenco fraco. É o todo que está errado. Da logística ao marketing, da preparação física ao departamento médico. Tudo precisa ser revisto. Tudo precisa ser reconstruído. O Vitória não pode continuar sendo gerido por amadorismo. Porque o resultado é esse que estamos vendo, um time perdido, um ambiente tóxico, uma torcida desiludida. E a cada semana, o abismo parece mais próximo. O que mais dói é que não há perspectiva de melhora. Não há um projeto visível. Não há planejamento de longo prazo. O que se tem são promessas vazias, entrevistas genéricas e um conformismo assustador. Enquanto isso, os pontos escapam,
a tabela aperta, os rivais se distanciam. E o Vitória continua empacando, tropeçando em si mesmo, repetindo os mesmos erros como se fosse normal. Mas não é normal. Nada disso é normal. Tomar gol no último minuto não é normal. Não conseguir contratar lateral por 3 meses não é normal. Jogador brigar em campo não é normal. E fingir que tudo está sob controle, menos ainda. Agora, mais uma vez, estamos de joelhos diante do destino, esperando por um milagre. Torcendo para que, de alguma forma, o improvável aconteça. E que, mais uma vez, a mística do Barradão, a força invisível de um passado glorioso ou a boca santa de um dirigente salvem a gente. Porque do campo não vem esperança. Das arquibancadas, só vem cansaço. O torcedor do Vitória está exausto. Está machucado. Está carregando um peso que não deveria ser só dele. E não se trata de abandonar. Muito pelo contrário. A torcida vai continuar apoiando, cantando, acreditando. Porque amar o Vitória não é uma escolha. É uma condição. Mas amar também é cobrar. É exigir. É apontar o que está errado. E tudo está errado. O Vitória precisa ser passado a limpo. Precisa ser reestruturado de cima a baixo. E isso só vai acontecer quando quem comanda entender que não está lidando com um clube qualquer. Está lidando com a paixão de milhões. Com a história de uma cidade. Com um símbolo que representa muito mais do que resultados em campo. O ano ainda não acabou, mas o sentimento é de que já vivemos uma eternidade dentro dele. A cada mês, uma nova decepção. A cada rodada, um novo vexame. E, mesmo assim, a gente continua. Porque desistir nunca foi opção. Mas a paciência tem limite. E o limite da torcida está sendo testado como nunca antes. O torcedor quer respeito. Quer atitude. Quer ver em campo um time que o represente. Que lute até o último minuto. Que se imponha no Barradão como sempre foi. Que honre essa camisa que já foi temida por todo o Brasil. E enquanto isso não acontecer, o Vitória vai continuar patinando. Vai continuar sangrando. Vai continuar afundando. A gente torce, grita, reza, protesta. Mas quem pode realmente mudar essa realidade está calado. E o silêncio de quem tem o poder é o que mais grita hoje no Barradão. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro burburinho tomou conta dos bastidores do Barradão nesta semana. O meia Rubem Ismael, jovem promessa do futebol, foi visto vestindo um manto rubro-negro, gerando especulações intensas sobre uma possível contratação pelo Vitória. Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento, a imagem do jogador com a camisa do Leão já circula entre torcedores e profissionais do esporte, deixando a torcida em polvorosa e dando a entender que algo grande pode estar por vir. Rubem Ismael, conhecido por sua habilidade e visão de jogo, tem chamado a atenção de clubes importantes desde que começou a despontar no cenário nacional. Sua capacidade de organizar jogadas e a qualidade no passe o tornam um atleta bastante cobiçado. O fato de já estar com a camisa do Vitória pode indicar que o clube baiano está se mexendo para reforçar o meio-campo e, ao mesmo tempo, trazer um jogador com potencial para se destacar na Série B, onde a equipe luta para voltar à elite do futebol brasileiro. O timing da possível chegada de Rubem não poderia ser mais oportuno. O Vitória, que busca reencontrar seu caminho de sucesso após algumas temporadas turbulentas, precisa de nomes que tragam esperança e competitividade ao time. A torcida, que sempre fez do Barradão uma verdadeira fortaleza, já começa a imaginar como o meia poderia se encaixar no esquema tático e ajudar o Leão a retomar seu protagonismo. No entanto, até o momento, o clube mantém um silêncio estratégico. Nenhuma confirmação oficial foi divulgada, e a diretoria evita comentar sobre o assunto, o que só aumenta o clima de expectativa e especulação. Nos corredores do Barradão, fontes indicam que as negociações estão avançadas e que o contrato pode ser anunciado em breve, mas nada está 100% fechado, o que alimenta o suspense e os rumores entre a imprensa e os fãs.
A movimentação por Rubem Ismael não passa despercebida em um mercado que se aquece cada vez mais para a próxima temporada. O meia, que já chamou atenção em passagens anteriores por clubes menores, pode ser a peça que faltava para o Vitória montar um elenco competitivo e ambicioso. A possibilidade de contar com um jogador dessa envergadura eleva a moral do grupo e traz uma injeção de ânimo para a torcida, que sonha com dias melhores e com o retorno às vitórias emblemáticas no Barradão. Por enquanto, resta esperar por um posicionamento oficial, mas a imagem de Rubem Ismael vestindo o manto rubro-negro é um indicativo claro de que o Vitória está disposto a apostar forte em reforços de qualidade. Seja rumor ou confirmação iminente, o que não falta é entusiasmo e expectativa no coração do torcedor, que já se prepara para abraçar mais um possível ídolo no Barradão. Acompanhe de perto, porque essa novela ainda está longe de acabar, e o desfecho pode trazer uma reviravolta importante para o Vitória e seus planos futuros. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.